Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia. João, no Evangelho de João 15, no versículo 5, nós vamos ler. João 15, 5 diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Você pode tomar o seu lugar nesse momento. Então o Senhor tem ministrado uma palavra no meu coração nesses dias, durante essa semana. E o tema da mensagem de hoje é frutificai no Espírito. Um tema tão comum para nós que somos cristãos, nós que somos assíduos, né, na igreja, nós que estamos sempre ouvindo a palavra de Deus, que já conhecemos. Quem está nos visitando aqui nesta manhã, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Quem ainda está vindo pela primeira vez em uma igreja evangélica, tem alguém que nunca ouviu falar da palavra de Deus? Não, né? Todos nós, em algum momento, já ouvimos a palavra de Deus. Mesmo que você não esteja ainda aliançado em uma igreja, você conhece, já foi para uma igreja, talvez você esteja afastado. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ouvimos sobre o Evangelho. Claro que existem pessoas que realmente ainda estão lá fora, que precisam conhecer do amor de Deus, e nós, como igreja, somos responsáveis por isso, amém? Você é responsável de ganhar essas pessoas que estão lá fora. Então, talvez esse tema você já tenha ouvido muitas vezes: frutificai no Espírito. E eu tenho aprendido que para nós frutificarmos no Espírito, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito de Deus. Nós só vamos frutificar se nós nutrirmos esse relacionamento com Deus. E eu pergunto para você: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua intimidade com o Pai? Está ok, pastora? Está tudo bem? Eu e Deus, Então você tem gerado fruto. Então você tem dado fruto na sua vida. E hoje eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre frutificar no Espírito. Nós, como aqueles que um dia entregamos a nossa vida no altar para Deus. Nós que um dia falamos: Senhor, eu te amo. Eu recebo a Ti como meu único e suficiente Salvador. Fizemos essa decisão na nossa vida. Então nós temos a responsabilidade também de fazer a diferença nesse mundo. Nós temos a responsabilidade. Claro que uma árvore, ela não faz força para dar um fruto. É natural que nós venhamos a dar fruto, uma vez que entregamos a nossa vida para Cristo, uma vez que nutrimos um relacionamento de intimidade com Deus. É natural que venhamos a frutificar. E aqui nesse versículo fala assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a minha palavra para você nesta manhã é: permaneça nele. O Senhor está nos chamando, sabe, para permanecer nele, porque é tempo de nós frutificarmos. É tempo de fazermos a diferença nesta terra. Nós fomos chamados para produzir fruto. Nós fomos chamados para viver, fazer a diferença, para darmos testemunhos de Jesus. Eu e você fomos chamados para dar esse testemunho de Cristo. Mateus 21, do 18 ao 22. Eu gostaria de ler com vocês. Mateus 21, do 18 ao 22. Diz assim: a figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais
nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa essa figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidaste, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando pedis em oração, crendo, recebereis. Nós podemos perceber que nesses 2 versículos que eu li agora, o Senhor está pronto para responder as nossas orações. Deus, Ele está pronto para responder aquilo que você fala com Ele. Mas será que nós estamos prontos para buscá-lo com toda a intensidade do nosso coração? Será que estamos prontos para estar todos os dias nutrindo esse relacionamento de intimidade com Ele, buscando essa revelação dEle e obediência daquilo que Ele quer fazer na nossa vida? E então o Senhor começou a ministrar no meu coração: nós não podemos ser uma figueira sem fruto. Nós não podemos ser uma árvore que não dá fruto. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos fazer a diferença. Precisamos ter testemunhos. Precisamos de experiências em Deus. Deus, Ele deseja que você tenha testemunhos lá na sua casa, lá no seu trabalho, sabe? Lá dentro, lá na sua rua onde você mora, no bairro onde você mora. Será que estamos produzindo, estamos fazendo essa diferença? Não podemos ser uma árvore seca, uma árvore que não dá fruto. E então, hoje o Senhor falou comigo. Vamos ler lá em Gálatas 5, do 18 ao 26, vai falar sobre o fruto do Espírito. Vai falar sobre algumas obras da carne. Vamos lá, Gálatas 18, 5, 18, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então a palavra de Deus, ela é clara qual o fruto que eu e você precisamos dar. Muitas vezes estamos na igreja, mas o que prevalece na nossa vida são as obras da carne. Conhecemos o verdadeiro amor de Deus, conhecemos a Cristo, mas somos cristãos, somos carnais. Estamos produzindo a obra da carne e o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para frutificar. O Senhor nos chamou para dar o fruto do Espírito. Sabe, eu coloquei ali, pedi para os meninos fazerem uns slides e nós vamos ver aqui alguns gominhos do fruto do Espírito. Como uma tangerina, ela é um fruto e ela tem vários gomos. Eu e você podemos produzir isso na nossa vida. Através do Espírito Santo, através de um relacionamento íntimo e sincero com Deus, através de uma busca intensa, através de uma mortificação da nossa carne. Se a minha carne e a sua carne foi crucificada, juntamente com as paixões, nós podemos sim fazer a diferença. Isso é para mim, para você, não é uma impossibilidade, não é algo que não existe. O primeiro gominho desse fruto do Espírito, o amor. Eu e você podemos produzir esse amor de Deus.
eu e você podemos ser cheios de amor. E que amor é esse? Um amor que sacrifica, um amor incondicional, demonstrado em ações e palavras. Eu e você temos isso, sabe por quê? Porque Cristo está em mim e em você. Ele habita dentro de nós. Então nós podemos ser pessoas cheias do amor. Nós podemos viver esse amor que sacrifica, esse amor que se doa, esse amor que se entrega. Eu e você podemos ter, não apenas em palavras, não canções bonitas, mas nós podemos ter atitudes de amor. E muitas vezes o Senhor requer de mim, de você, essa demonstração, esse fruto na nossa vida. E muitas vezes nós nos fechamos e não deixamos que o Senhor prevaleça na nossa vida através do amor. E damos vazão aonde? A nossa carne. Nós odiamos, nós nos iramos, nós deixamos sentimentos entrar no nosso coração, mas não estamos prontos para amar incondicionalmente, independente de quem seja. É tudo bem que a palavra fala que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Você ter um momento onde você ficou triste por uma situação, isso é super normal. Porque como disse a Bruna Carla, eu sou humano, não consigo ser perfeito, não é verdade? Mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Nós podemos nos alegrar em Deus. Podemos produzir esse fruto na nossa vida. Por quê? Porque nos derramamos na presença do Pai. E Ele, sabe, Ele coloca óleo de alegria sobre a nossa cabeça. Então a alegria é uma alegria que independe da circunstância, independe, sabe, do seu momento financeiro, independe da situação de como está dentro da sua casa e sua família, independe de como está a sua saúde, independe das circunstâncias que está ao seu redor, independe daquilo que você está vivendo. Vamos lembrar lá de Paulo e Silas na prisão. Aqueles homens estavam tristes, amargurados, decepcionados com o evangelho. Não, eles estavam na prisão. Eles estavam ali, mas eles estavam adorando. A Bíblia fala que à meia-noite eles estavam ali, glorificando ao Pai. Eles estavam vivendo em justiça. Eles foram ali presos, sabe, por amar a Deus, por pregar o evangelho, mas eles estavam ali, o fruto do Espírito. Eles estavam adorando, eles estavam glorificando. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Quantas vezes esse gominho não existe? Todos os dias, né? Parece que tomou chá de barbante, né? A cara vive amarrada daquele irmão, daquela irmã. Misericórdia. Aqui não, em nome de Jesus. Igreja da Aliança só tem gente alegre. E eu fiquei pensando assim: Deus, me ajuda, Deus. Eu não quero que esse fruto fique oculto na minha vida. Sabe, porque as circunstâncias da nossa vida, muitas vezes vai abater a nossa alma mesmo. As situações diversas vai nos deixar triste. A palavra fala que a esperança adiada, ela adoece o nosso coração. Então, nós vamos viver, você vai ler os salmos, o salmista, né? Ele vai falar ali, mas sempre ele tem uma palavra que ele fala assim: por que está abatido a minha alma? Por que se espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Então, o próprio salmista, ele não se conforma de viver uma tristeza constante, né? Uma tristeza, uma depressão, uma angústia. Nós vamos passar por isso. Entenda, meus amados, vamos viver, porque nós não somos pessoas de ferro, nós temos alma, nós temos sentimentos, emoções, porém, isso não pode reger a nossa vida. O que rege a nossa vida é a presença de Deus. E esse fruto, ele precisa estar na nossa vida. Ele precisa ser, todos os dias, ele precisa ser aperfeiçoado. A Bíblia fala que na presença do Senhor
há plenitude de alegria, delícias perpétuas. Então, se você não está alegre, você está precisando da presença de Deus. Você está precisando voltar para aquele lugar secreto. Você está precisando orar, precisando buscar a presença do Senhor para que a sua vida mude. Não vai adiantar, você pode ter um salário bom, você pode, aquela alegria vai ser momentânea, porque a tristeza vai voltar. É aqui dentro que precisa mudar. É a presença de Deus, né? Alguém falou que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio é falta de Deus. E quando temos esse relacionamento com o Senhor, independente das circunstâncias, nós vamos estar felizes, sabe? Nós vamos estar alegres. Como Neemias falou, a alegria do Senhor é a nossa força. Por que que nós temos visto tantos cristãos fracos? Por quê? Porque não busca essa alegria em Deus. Está buscando nas pessoas, nas coisas dessa terra. Nós não vamos encontrar. Podemos até encontrar momentaneamente, mas tudo nessa terra é passageiro. E nós temos que buscar por aquilo que é eterno. E isso nós só vamos encontrar nos braços do Senhor, na presença do Pai. Aí pode cair o mundo na tua cabeça, mas você está firme. Por que a gente vê aqueles irmãozinhos, né? Você fala, meu Deus, esse irmãozinho está passando na moenda, mas você não vê aquele irmãozinho, sabe? Triste. Gente, eu posso falar da minha mãe. Eu estava pensando hoje na minha mãe, eu falei, Senhor, minha mãe já passou por tantas situações na vida dela. Olha, eu não vejo aquela mulher triste. Ela tem o fruto do Espírito, a alegria. Sempre teve esse fruto. Eu fiquei me lembrando, a única vez que eu vi minha mãe triste para baixo foi quando o gatinho dela morreu. Minha mãe ficou triste no quarto. Eu falei, gente, essa mulher não fica triste por nada. O gato morreu, ela ficou triste. Eu falei, mãe, peraí, né? Por causa do gato? Não. Ela tem sentimentos. Falei, meu Deus, acontece tudo, ela nunca fica triste. Agora o gato morreu, foi porque ela se sentiu culpada pela morte do gato. Porque ela saiu, deixou o gato preso, e quando ela voltou, o gato estava lá. Aí ela ficou arrasada. Gente, foi uma única vez que eu vi minha mãe arrasada, sabe? Já perdeu 3 filhos, minha mãe. Sabe, mesmo, sempre tem uma força, sempre uma palavra de consolo. Já passou tantas e tantas situações na vida dela. Ela sempre tem uma palavra, sempre está alegre, sempre está com força, sempre está ali para poder... Só a questão do gato, eu não me conformo, Mateus. Pô, esse gato é muito especial mesmo, meu Deus do céu. Ela ficou muito arrasada com um gatinho dela que morreu. Então, o fruto do Espírito, ele precisa estar presente na nossa vida. Ele depende das circunstâncias, mas da presença constante de Deus. Você está triste, está faltando Deus na tua vida. Está com tristeza, vai orar, vai adorar, vai para os pés do Senhor, vai para o seu lugar secreto. Eu tenho certeza que algo vai mudar na sua vida. Talvez o que está ao redor não vai mudar. O bolso vai continuar vazio, mas o seu coração vai estar cheio da graça, cheio de esperança, cheio de fé de que tudo vai mudar. Vamos lá, 3, rapidinho aí, vamos embora. Em nome de Jesus, mudou aqui? Paz, é porque lá não mudou. Uma paz que excede todo entendimento. Olha aí, outra coisa que é para a sua vida e para mim, a paz. Deus, ele tem a paz que excede todo entendimento. É o resultado de uma confiança em Deus. Se nós confiarmos no Senhor, mesmo em meias guerras, nós vamos desfrutar de paz. Será que está faltando paz na sua vida? Olha, isso daí é para você e para mim. Nós podemos desfrutar de uma paz que excede a todo entendimento. Vamos lá, pode passar, 4. Amabilidade, uma gentileza e cortesia
no trato com as pessoas, mesmo cristãos. Às vezes a gente vê as pessoas conseguem tratar bem as outras pessoas. Nós podemos ter isso dentro de nós, porque você tem Jesus, eu tenho Jesus. Sabe o que acontece? Muitas vezes estamos na carne, e aí o que produzimos são as obras da carne. Não é o fruto do Espírito que prevalece na nossa vida. Então nós precisamos rever a nossa vida com Deus. O que está faltando muitas vezes é oração. O que está faltando muitas vezes é tempo com o Senhor. É estar diante dEle. Pode passar, 5. Vamos lá? Fidelidade, né? Ser confiável, leal. Será que você é fiel? Isso daí precisa estar na sua vida e na minha vida. Fidelidade. Ser confiável. Será que as pessoas podem confiar em você? Sabe? Nós precisamos produzir isso. Nós temos o fruto, nós temos Deus na nossa vida. Claro que nós não vamos mudar da noite para o dia. Mas muitas vezes nós não mudamos nada. Sabe? Estamos tanto tempo na igreja e nada muda na nossa vida. Tem alguma coisa errada. Então isso significa que o evangelho precisa me mudar. Ele precisa fazer algo acontecer. Senão eu tenho apenas um rótulo. E não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem uma transformação. Ele tem uma glória para revelar sobre nós. Através dessas mudanças. Sabe, é através desse fruto na nossa vida que nós vamos ser conhecidos como seus discípulos. Que vamos ser conhecidos como seus filhos para aqueles que estão lá fora, dentro da nossa casa, que precisam conhecer o amor de Deus. Paulo disse que nós somos a carta escrita. Que carta é essa aí que você é? Em nome de Jesus, vamos passar. Uma carta boa, uma carta de amor. Mansidão, uma humildade, submissão à vontade de Deus. Sabe, muitas vezes nos revoltamos com Deus. Será que quando Deus nos confronta com algo que nós não queremos, né? Estamos passando por algo e Deus nos dá uma direção e nós não queremos viver aquela direção. Muitas vezes o orgulho não deixa, né? Semana passada as meninas cantaram, dançaram aqui, quebra meu orgulho. Mas não é fácil ter o orgulho quebrado. Nós queremos andar com o nosso nariz em pé sempre. Mas isso não é para nós que somos de Cristo. Nós que somos de Deus. Você é de Deus. Você não é desse mundo. A sua vida é de Jesus. Então, o orgulho tem que ser quebrado mesmo. Eu preciso descer. Preciso ser humilde. Submisso à vontade de Deus, ainda que essa vontade não é a vontade que eu quero para a minha vida, não é o que eu desejo para mim, mas ter essa mansidão para experimentar daquilo que Deus quer. Senhor, é essa a tua vontade? Então eu aceito a tua vontade para mim, Senhor, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muitas vezes não encontramos pessoas mansas dentro da igreja. Gente, às vezes encontramos até lá fora, mas dentro da igreja está difícil. O orgulho está grande. Não tem humildade, não se submete ao querer do Senhor. Isso não é para mim, para você. Nós morremos já com Cristo, fomos crucificados com Ele. Não temos mais vontade. A nossa vontade é para Ele. A nossa vontade, ela foi entregue para ser feita de acordo com a dele. Nós morremos com Ele. E nós precisamos estar prontos para perder o que for preciso. Gastar a nossa vida a cada dia para conhecê-lo mais. Vamos lá, o 7, que a gente colocou ali. Domínio próprio. O autocontrole. Será que estamos dominando? Temos o domínio da nossa carne, dos nossos desejos, controlar os nossos impulsos, né, carnais. Não, é mais forte do que eu, não. Jesus tem uma música, né? Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Cristo é mais forte do que a minha carne. Espera aí, se a minha carne está mais forte,
significa que eu estou doente, desnutrido espiritualmente. Significa que eu preciso de palavra, que eu preciso mais de Deus. A minha carne está sobressaindo, sabe? E eu preciso ser um espírito. Eu preciso frutificar, dar esses frutos no espírito. Eu preciso fortalecer a minha vida espiritual. Será que eu estou fortalecendo muito a minha carne e não estou fortalecendo a minha vida espiritual? Essa carne vai ficar. Essa carne vai ser enterrada aqui, ó. Ela é da terra. O que vai para Deus é o nosso espírito. Então é com Ele que nós temos que nos importar. Temos que nos fortalecer. A palavra de Deus fala: fortalecei-vos no espírito. E por que estamos fortalecendo a nossa carne? É fortalecendo o espírito. Então não estamos conhecendo a palavra de Deus. Vamos precisar crucificar nossa carne. Vamos precisar deixar nossos desejos no altar. Então precisamos controlar os desejos, vivendo em harmonia com o Espírito Santo. Quantas vezes não queremos controlar e prevalece o que eu quero, prevalece a minha vontade. O cair é do homem, sim, sabe, o cair é do homem. Mas será que nós estamos vigiando? Porque Jesus falou assim: vigiai, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se sabemos que a nossa carne é fraca, por que nós não temos vigiado dia após dia? Nós nos prevenimos contra o resfriado. Temos que nos prevenir, né? Tomando vitamina C. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo com alimentos. E quando nós não fazemos isso, o que acontece? Nesse frio aí, nesse inverno, adoecemos. Caímos doentes, né? E a gente fica... Aí nos arrependemos de todos os nossos pecados. Bom, eu me arrependo. Falo: ai, meu Deus, por que eu não me cuidei? Por que aconteceu isso, Senhor? Ai, Deus, eu vou me cuidar mais. Não é assim? Noemi, que estava no hospital, eu tenho certeza que ela ficou pensando: ah, eu vou cuidar mais do meu corpo. Eu vou cuidar mais da minha saúde. Eu não vou ficar sacrificando mais minha carne. Porque é isso que a gente pensa, sabe? E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Cuidar para gerar esse fruto na nossa vida. Cuidar, porque nós estamos nos preparando para um céu. Não estamos nos preparando para ficar aqui nessa terra. Estamos nos preparando para a eternidade. É a eternidade que nos espera. Então nós precisamos estar preparados. Precisamos dessa harmonia com o Espírito Santo. Desse domínio próprio. Vamos lá, 8. Agora, não tem 8 não? Então vamos lá. Glória a Deus. Então, deixa eu pegar aqui o meu para poder acompanhar. Então vamos lá, as obras da carne, vou passar rapidinho aqui. Imoralidade sexual, comportamentos sexuais pecaminosos, impureza, comportamentos e pensamentos impuros que nos afastam de Deus. Isso não é comportamento, isso daqui não é o fruto. Isso aqui são as obras da nossa carne. Por que muitas vezes estamos dentro da igreja, conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus, e o que estamos produzindo na nossa vida é isso. Não estamos produzindo o fruto do Espírito. 3, dissolução, comportamentos excessivos e descontrolados que levam à destruição. Idolatria. Muitas vezes levantamos deuses, sabe, altares dentro do nosso coração, fábrica de ídolos dentro de nós. Adoramos a todos, menos a Deus. Adoramos ao filho, adoramos o marido, adoramos nosso trabalho, adoramos o nosso dinheiro, adoramos tudo, o sono, menos adoramos a Jesus. Deus, Ele nos chama também nesta manhã para um concerto com Ele. Feitiçaria, práticas de magia, ocultismo que busca poder ou controle, inimizades, conflitos e desavenças com os outros, porfias. Aqui não existe isso. Discussões e disputas que não levam a nada. Discussões, muitas vezes no meio da igreja. Peraí, nós temos o fruto do Espírito. Peraí, nós somos de Deus. Isso é obra da carne.
Eu não quero a obra da carne na minha vida. Eu não quero produzir obras da carne. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, o que vai prevalecer na nossa vida será as obras da nossa carne. E Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para andar no Espírito e para crucificar as paixões da nossa carne. Inveja, sentimento de inveja, ciúme. Isso não tem aqui em nome de Jesus. Sentimentos, né, que levam a atitudes, levam ao pecado no meio dos relacionamentos, né? Um tendo inveja do outro, um tendo ciúminho, bobo. Isso é obra da carne. Eu falo, é obra da carne. Está com ciúme, é obra da carne. Está com inveja, é obra da carne. Vai orar, vai jejuar, vai matar essa carne aí. Vai fazer um jejum, em nome de Jesus, vai controlar. Tem uns pregadores que falam que se a gente não consegue controlar a nossa barriga, né? A gente não consegue controlar mais nada. Então a gente precisa ter a prática do jejum. Iras, explosões de raiva e ira que podem ferir os outros. Isso aí também é uma obra da carne. Essa explosão, né? Que vomitamos e falamos e nos achamos no direito. Não, você não está no direito. Você nasceu de novo. As suas paixões já foram crucificadas. E se está acontecendo, opa, é um sinal vermelho. Opa, minha carne está muito forte. Eu tenho que voltar lá para o meu lugar secreto. Eu tenho que voltar a jejuar. Eu tenho que voltar a orar como eu orava antes. Ou se eu nunca orei, eu preciso começar uma prática de oração. Eu preciso ser restaurado, eu preciso ir para o altar. Eu preciso mudar. Eu não posso continuar da mesma forma, porque eu sou de Jesus. Eu não quero ser como aquela figueira seca que Jesus passou e falou, também não vai dar mais fruto, seca. E aquela figueira secou. Nós não queremos ficar secos. Nós queremos ser transformados. Nós queremos dar frutos para a vida eterna. Partidos, divisões, facções que afastam as pessoas de Deus e uma das outras, né? Eu sou de A, eu sou de B. Eu sou dos jovens, eu sou das mulheres, eu sou dos homens, né? Eu sou do ministério infantil. Eu me lembro que a Emanuele, quando era pequena, assim, vou expor minha filha um pouco aqui. Quando ela era pequena, era interessante, porque começou o grupo de jovens, os jovens a se levantarem, só que ela era criança ainda. E os jovens faziam o teatro, né? Começaram a fazer as coisas. Ela, por que só os jovens que fazem as coisas? E pra gente, aí tinha o passeio dos jovens. Por que só os jovens não tem nada para as crianças? Calma, minha filha, calma, deixa os jovens. Tem o momento dele lá. Vai chegar a tua hora também que você vai ser jovem. Não, nós temos que fazer para as crianças também. Nós temos que fazer os passeios das crianças. Minha filha era revolucionária ali. Aí eu falei, ô minha filha, vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez. Ela não se conformava, porque ela falava, tudo é jovem na igreja. Tudo é jovem, jovem. Filha, deixa eles terem o tempo deles. Então, às vezes, o que eu quero dizer, muitas vezes são conflitos, né? Eu sou de A, não, eu sou de B, eu faço parte desse ministério. Então, é esse ministério que tem para prevalecer, nada disso. Nós somos de Cristo. É tudo para a glória dele, é tudo para o reino. E se estamos fazendo para o reino, sem o rei, não está servindo. Tem que ser para ele. Não é para aparecer, não é para as pessoas, mas é para ele. Sabe, quando é para ele, eu pago o preço. Sabe, que for preciso. Eu sofro as consequências e não tem problema nenhum. Por quê? Eu estou fazendo para o rei, ele é digno de tudo. Ele é digno de receber a adoração, o louvor, a glória. Ele é digno, é tudo para ele. Então eu não estou na divisão. Eu não estou com um partido, eu sou dessa parte, não. Nós somos um só reino, um só corpo. É para a glória dele, é para o louvor dele. É para que o nome dele seja exaltado. Isso é obra da carne. Eu ter partido de algo é obra da carne. Então, nós não fazemos parte dessa obra da carne.
Bebedices, aqui não, né, gente? Em nome de Jesus. Comportamento excessivo, descontrolado ao consumo de álcool, bebedices. Isso não faz parte mais da nossa vida como cristão. Aí tem pessoas que falam, não, é só não se embriagar. Uma bebedinha não faz mal. Enfim, não vou entrar dentro dessa questão. Mas nós sabemos que isso é obra da carne. Se está precisando de uma bebidinha, é porque a carne está bem viva. Orgias, comportamentos excessivos e imorais que levam à destruição. Isso tudo é obra da carne, não mais faz parte da nossa vida. Isso daí já foi crucificado com Cristo. Nós queremos agora é frutificar no Espírito. Nós queremos agora é fazer a diferença em Deus. A nossa vida, ela vai ser resultado do nosso relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida com o Senhor? Será que você está vivendo por Ele, para Ele? Sabe, nós só vamos saber isso. Não é aqui na igreja, no dia a dia. É na segunda-feira, né? Ou então, às vezes, até quando você coloca o pé na sua casa. É ali que você vai ver como está a sua vida com Deus. Ali é que você vai ver como que está o seu relacionamento com o Senhor. Eu não estou dizendo de nós vivermos, né? E é importante nós separarmos tempos para buscar a presença de Deus, para orar, para ler a Bíblia. Mas o que eu falo é no nosso comportamento, é nas nossas atitudes. Será que nós estamos frutificando? Se estamos buscando um relacionamento com Deus, automaticamente nós vamos, sabe, começar a produzir esse fruto do Espírito. Isso vai ser visível na nossa vida. Não vamos precisar fazer força. Isso vai ser normal. Esse fruto vai frutificar. Tem uma roseira lá em casa. É só a gente regar ela que automaticamente ela vai dando aquelas florzinhas, né? E vai ficando bonita. Porque ela nasceu para aquilo. Nasceu para dar aquelas flores, para ser, né, aquele jardim ali. Ou seja, é natural meu e você gerarmos esse fruto do Espírito. Mas isso só vai acontecer se nós buscarmos essa intimidade com Deus. Se buscarmos, sabe, essa vida de andar no Espírito. Mateus 7, 16 ao 19, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, pois, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim também, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, o que acontece com ela? Ela é cortada. Você não quer uma árvore que não produza bom fruto, porque ela já dá um trabalho, né? Ficar caindo aquelas folhas. Na minha casa, né, onde eu morava, quando eu era pequena, tinha uma mangueira. Gente, como aquela árvore era boa, né? Ela dava frutos bons, manga espada, né? Então, as pessoas iam na minha casa, às vezes, até para poder colher dos nossos frutos, né? Então, quando chegava o tempo daquela árvore frutificar, ela dava cada manga grande, assim, espada, aquela manga boa, né? E, às vezes, nossos vizinhos iam lá em casa só de olho nos nossos frutos, né? E meu irmão era terrível. Ele subia em cima da árvore, olha o que ele fazia. Comia, deixava só o caroço. Meu Deus do céu. Aí, quando caía, fazia aquele barulho. Ih, caiu uma manga. Quando chegava lá, era o caroço. Porque ele já tinha comido. Era terrível, meu irmão. Sabe? Mas ainda assim, dava muito fruto aquela árvore, sabe? Aquela manga espada, docinha, boa. Muitas pessoas iam lá para poder colher. Porém, o ano inteiro, ela produzia muitas folhas secas. No tempo dela tinha aquele tempo, né, onde dava aquelas flores, sujava o nosso quintal todo.
Tinha que limpar sempre, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Quando era aquela época de inverno, caía aquelas folhas secas. Aí tinha que limpar de manhã, de tarde, de noite. Muita folha. Porém, quando chegava a época de dar fruto, aí caíam os frutos e nós desfrutávamos daquela árvore boa, daquela manga doce, né? E os nossos vizinhos iam lá só para ficar de olho no nosso fruto. Então, o que acontece? Você é uma árvore boa, sabe? Se você tem Cristo na sua vida, você precisa ser essa árvore boa. O Senhor te chama para ser essa árvore boa, que dá frutos bons, sabe? O Senhor te chama, porque Ele fala assim, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Então, uma árvore ruim, você não quer, você corta. Então, nós precisamos ser essas árvores boas que o Senhor tem nos chamado. Lá em João 15:8 diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Queremos ser discípulos de Jesus. Queremos nos parecer com Ele. Queremos, queremos refletir a glória dEle. Para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida, nós temos que permanecer nele. Permanecer na presença dEle. A nossa vida espiritual, ela precisa crescer. Ela precisa frutificar. Ela precisa fazer a diferença. Glorificamos a Deus quando nós frutificamos. Será que você tem glorificado ao Pai com os seus frutos? Será que a sua vida tem sido um reflexo do amor de Deus? O Senhor nos confronta nesta manhã. O Senhor tem me confrontado e eu tenho falado para Deus, Deus, eu quero glorificar o Teu nome na minha vida. Será que você também deseja? Fique de pé nessa manhã.